Em Brasília, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, eu sou Sérgio Duarte e é muito bom te encontrar aqui na Rádio Justiça, FM 104,7. Estamos também com imagens lá no YouTube da Rádio Justiça, entre lá, Rádio Justiça ao vivo. Ou você pode nos escutar ainda pelo TuneIn e pelo radios.com.br, fazendo a busca como Rádio Justiça FM. E aqui no Distrito Federal, no canal 1.3 da TV Digital. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025 e você acompanha agora o Revista Justiça, hoje até às 9 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Washington Rodrigues, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. Às 7h45, além das notícias do Poder Judiciário nessa primeira hora, teremos a nossa primeira entrevista. É o quadro Ética e Justiça e teremos a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Hoje, ele analisa a indicação de Elon Musk ao Prêmio Nobel da Paz, defesa da liberdade de expressão ou decisão controversa? Vamos saber. 8 horas da manhã tem entrevista, vamos falar sobre os temores de uma guerra comercial após Donald Trump impor tarifas pesadas sobre México, Canadá e China. Elas podem impactar a economia global? Qual e também como deverá ser o comportamento do governo brasileiro? Vamos conversar sobre isso com o economista e sociólogo, professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo. Às 8h15 vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor desde o ano 2020, que trouxe mudanças profundas no tratamento de dados pessoais por empresas e organizações do Brasil. Apesar da importância, ainda há empresas que ignoram ou falham em cumprir as exigências da lei, expondo-se a severas penalidades administrativas, financeiras e até criminais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado criminalista Rafael Valentini. E às 8h30 tem o nosso debate. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou recentemente 4 novos temas a serem submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, para que seja então definida uma tese jurídica a ser aplicada a todos nos casos semelhantes. Vamos conversar sobre isso e muito mais com os nossos convidados. Estaremos recebendo aqui a advogada especialista em Direito Trabalhista e Direito Civil, Ana Carolina Peixoto, e o advogado especialista em Direito do Trabalho e Desportivo, Elton Costa. E lembro que você pode participar pelo WhatsApp 61 99975 8140. Entre em contato conosco e mande a sua mensagem. Agora em Brasília, 7h04. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. 7h04, vamos acessar agora stf.jus.br. Vamos aos destaques do portal neste momento. Presidente do STF abre ano judiciário de 2025 e destaca a união entre os poderes pelos princípios da Constituição. Ministro Luiz Roberto Barroso falou também sobre programas e iniciativas para o ano e ressaltou produtividade da justiça brasileira. Presidente do STF mantém com o ministro Nunes Marques investigação sobre desvios e emendas na Bahia. Polícia Federal havia pedido que a relatoria da Operação Overclean fosse do ministro Flávio Dino. Último destaque, confira os destaques da pauta de fevereiro no STF. Plenário deve retomar discussão sobre revistas íntimas em presídios. Outros temas são a letalidade em ações policiais no Rio de Janeiro, liberdade de imprensa e anistias da ditadura. Para mais notícias e outras informações, acesse stf.jus.br. 7:05. Revista Justiça.
7h05. Vamos então às notícias do Poder Judiciário. Na abertura do ano judiciário de 2025, o presidente Luiz Roberto Barroso fez um balanço dos programas e iniciativas que vêm sendo realizados e destacou a união entre os poderes pelos princípios democráticos. O repórter Neto Costa, ele acompanhou a solenidade que foi realizada no plenário do STF. Participaram da solenidade de abertura do ano judiciário de 2025, realizada nesta segunda-feira no plenário da Suprema Corte, as principais autoridades do país. Entre os convidados estavam os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, iniciou seu discurso prestando contas do plantão judiciário, ou seja, do trabalho ao longo do recesso. Ele também falou sobre a produtividade do judiciário brasileiro. Foram mais de 4.000 processos conclusos à presidência e à vice-presidência, e eu desde logo queria agradecer de coração ao ministro Luiz Edson Fachin, que dividiu comigo as tarefas nesse período de recesso. E aqui faço o registro, nós conseguimos reduzir no último ano 4 milhões de processos, a maior redução em número de processos desde que se começou esta contabilização histórica. O judiciário brasileiro é um dos mais produtivos do mundo. A propósito, notícia que não sai nos jornais, nós devolvemos ao Tesouro 406 milhões de reais no ano passado. Barroso falou de políticas que estão sendo implantadas para promover uma maior diversidade no Poder Judiciário. Nós esperamos fazer com que o Judiciário tenha uma demografia mais parecida com a sociedade brasileira. Eu viajo pelo Brasil inteiro e visito os tribunais. O judiciário no Brasil é quase que integralmente branco. Nós precisamos incorporar com qualidade a diversidade brasileira também no Poder Judiciário. Nós estamos investindo não em cotas, mas em qualificação para que essas pessoas sejam mais competitivas. Portanto, com o Exame Nacional de Magistratura, com a promoção com paridade de gênero e com o aumento de candidatos negros, nós esperamos fazer com que o judiciário sirva melhor e com mais diversidade à sociedade brasileira. O presidente do STF destacou a importância da sistemática da repercussão geral para a redução do acervo de processos, que atualmente é o menor da história na Suprema Corte. Nós aqui no Supremo regulamentamos a repercussão geral e, apesar de recebermos 80 mil processos por ano, conseguimos reduzir o nosso acervo ao menor acervo da história, com cerca de 20 mil processos, sendo que nós conseguimos julgar todos os que entram a cada ano. A reforma tributária, também em boa hora aprovada pelo Congresso Nacional, começa a ser regulamentada e a expectativa é que esse efeito simplificador diminua a litigiosidade em matéria tributária no país, que corresponde a cerca de 30% dos processos em andamento. Luiz Roberto Barroso falou ainda sobre as principais inovações do judiciário, incluindo medidas nas áreas ambiental e tecnológica. No âmbito do judiciário, nós instituímos, via CNJ, o programa de Justiça Carbono Zero. Em matéria de inovação, nós estaremos medindo os resultados da última que criamos no finalzinho do ano passado, chamada Maria, que é um programa que vai conseguir resumir os volumosos processos que aqui chegam em até 5 páginas do processo, mesmo que ele tenha 20 volumes. Tudo com supervisão judicial, mas a simplificação vai ser extraordinária de em pouco tempo se poder saber exatamente do que se trata. E por fim, em matéria de inovação, nós criamos o Portal Único do Poder Judiciário, em que todas as pessoas do país agora podem acessar o site do Conselho Nacional de Justiça e acompanhar
todo e qualquer processo que esteja em andamento no país. Ao final de seu discurso, o presidente do STF falou da importância da democracia e da independência e harmonia entre os poderes da República. Aqui deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado, com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras, mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. Aqui estamos, os presidentes dos três poderes, mas os três poderes aqui presentes são unidos pelos princípios e propósitos da Constituição. Somos independentes e harmônicos como manda a Constituição. Porém, mais do que isso, nós somos pessoas que se querem bem e, acima de tudo, querem o bem do Brasil. A partir de quarta-feira, dia 5, o plenário do STF retoma as sessões de julgamentos que tradicionalmente são realizadas às quartas e quintas-feiras. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. E o repórter Neto Costa ainda acompanhou na abertura do ano judiciário que a PGR e a OAB reafirmam a defesa da democracia e da ordem jurídica. Na solenidade de abertura do ano judiciário de 2025, além do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, discursaram o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Simonetti afirmou que o momento é de união em defesa da soberania nacional e do respeito às instituições republicanas. Ele destacou o compromisso da advocacia com o Estado Democrático de Direito. Iniciamos mais um ano judiciário e com ele reafirmo o compromisso da advocacia com a Constituição, com a Justiça e com o Estado Democrático de Direito. Neste momento simbólico, tenho a oportunidade de deixar-lhes público e consignado que a sociedade brasileira permanece vigilante e consciente de que os direitos fundamentais não são dádivas, mas conquistas que exigem constante proteção. Este é o momento de união de todos os brasileiros e brasileiras, especialmente, ministro Barroso, em defesa da soberania nacional. Nossas instituições republicanas devem sim ser respeitadas por todos os nacionais e por todo o mundo. Na sequência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reafirmou o compromisso do Ministério Público com a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Ele também falou da competência e forma de atuação da PGR. A oportunidade adequada para a Procuradoria-Geral da República reiterar o propósito de atuar com firmeza, desassombro e serenidade as tantas competências que lhe confiou o Constituinte, a começar pela que lhe é basilar e que melhor lhe define a dignidade institucional, a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Da Procuradoria-Geral da República se deve esperar que se bata porque os desígnios da cidadania encontrem espaço e meio de expressão efetivamente livres de todo atavio deturpador, com vistas a que as aspirações populares se vejam fielmente traduzidas, junto e por intermédio dos agentes políticos eleitos. Também estavam presentes à solenidade os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Agora, às 7h15, o Congresso Nacional também realizou a sessão solene de abertura do ano legislativo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, participou da abertura e compôs a mesa junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, além de outras autoridades. Barroso destacou que todos os três poderes da República estão unidos pelos valores da Constituição e pelos propósitos nela estabelecidos. Porém, mais do que a harmonia e independência previstas na Constituição,
tem muito prazer de participar da abertura por torcer um pelo sucesso do outro. Barroso destacou que a presença formal do presidente do Supremo na abertura do ano legislativo destaca o compromisso do Poder Judiciário de ser parceiro em tudo aquilo que, à luz da Constituição, seja bom para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal realizou ontem a 15ª audiência de conciliação sobre a Lei do Marco Temporal. Quem acompanhou e conta os detalhes é o repórter Marcelo Della Libera. O Supremo Tribunal Federal realizou nesta segunda-feira a 15ª audiência de conciliação sobre a Lei do Marco Temporal, a Lei 14.701 de 2023, para a demarcação de terras indígenas. O evento foi conduzido pela comissão especial designada pelo ministro Gilmar Mendes e discutiu pontos da lei que receberam vetos presidenciais. Os debates envolveram advogados, representantes de partidos políticos e de proprietários de terras demarcadas e representantes jurídicos da União. O objetivo é buscar um consenso entre os direitos dos povos indígenas e os da população não indígena, garantindo segurança jurídica. Um dos temas abordados foi o artigo 11, que trata da indenização por ocupação de terras indígenas, com foco na definição de posse legítima. O veto presidencial a esse artigo apontou 2 problemas: o risco de estimular novas ocupações ao não restringir as indenizações aos ocupantes de boa-fé e um possível conflito com decisões do STF devido à falta de clareza conceitual. O Congresso derrubou o veto e manteve o artigo na lei. Agora discute-se a constitucionalidade da norma e a necessidade de uma definição mais precisa de posse legítima para evitar insegurança jurídica. Luiz Inácio Lucena Adams, representante do Partido Progressistas, destacou que o artigo 11 defende que o justo título deve ser entendido como a comprovação documental da posse legítima da terra. Segundo ele, a boa-fé do posseiro é reconhecida quando há ocupação contínua, anterior a qualquer reivindicação indígena. Ou seja, ele precisa ter um título de posse, alguma coisa que demonstra a posse. A situação de legitimidade da posse. Esse, para mim, é o grande problema. Por quê? Aqui está tentando se proteger aquele posseiro de boa-fé. Aquele posseiro que foi lá, ocupou, grande parte, às vezes, é pequenos ocupantes, que, em suma, ocuparam aquela terra, estão lá há muitos anos, e, de repente, vem a demarcação. Para mim, um ponto fundamental da indicação da boa-fé é a situação de reivindicação. Se a reivindicação da terra pela comunidade indígena, e aquela terra em particular, vem após a posse, para mim é de boa-fé. Não dá para assumir, pressupor, sem ter nenhum tipo de reivindicação, que aquela terra é indígena. Jusilaine Barbosa, representante da Advocacia Geral da União, propôs estabelecer gradações para definir o valor da indenização para os ocupantes de terras indígenas. Ela sugeriu um procedimento justo que avalie o valor da terra e determine parâmetros claros para a indenização. Estabelecer quais são os critérios e níveis de indenização. Então, talvez estabelecer um procedimento que tenha características de dizer quais são os critérios que serão levados em consideração para fins do montante indenizável seria mais interessante do que se pensar numa conceituação do que é posse legítima, título legítimo, legítima posse. Eu acho que se a gente pensar nas situações que são passíveis de serem indenizadas, exclui as situações que são identificáveis de má-fé e estabelece um procedimento de análise válida de montante de indenização. O STF encerrou 2024 com avanços nos debates sobre a Lei do Marco Temporal. A comissão especial que trata do assunto realizou 14 audiências entre agosto e dezembro do ano passado, abordando a jurisprudência do STF e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, além de discutir propostas de alteração legislativa. Novas audiências estão agendadas para 10 de fevereiro, quando os integrantes apresentarão proposições dos artigos da lei em debate. Já nos dias 17 e 24 deste mês, os membros da comissão votarão essas proposições. Um relatório final será elaborado para análise do STF e encaminhamento ao Congresso Nacional. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. 7h20, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal divulgou o relatório de atividades referentes ao recesso judiciário que ocorreu no período de 20 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025. Ao todo,
o ministro proferiu 1.012 manifestações, sendo 462 decisões e 550 despachos. O maior número de manifestações se deu no âmbito das ações penais, que totalizaram 454, das quais 141 foram decisões e 313 despachos. A segunda classe processual com mais análises foram as petições, com 234 manifestações divididas em 61 decisões e 173 despachos. Já habeas corpus englobaram 87 decisões e 2 despachos. Nos inquéritos foram proferidos 16 despachos. No período, o ministro Alexandre de Moraes também examinou 81 reclamações e nelas proferiu 76 decisões e 5 despachos. 46 recursos extraordinários com agravo, com 42 decisões e 4 despachos, e 33 execuções penais com 9 decisões e 24 despachos. Em relação às ações de controle concentrado, destaque para 3 manifestações em arguições de descumprimento de preceito fundamental, com uma decisão e 2 despachos. Curso de Cidadania do Judiciário capacita estudantes para facilitar serviços digitais no Maranhão. A reportagem de Marcelo Della Libera. O 5º Juizado Civil de São Luís, em parceria com o Colégio Universitário, irá capacitar estudantes do ensino médio como agentes de inclusão de cidadania por meio digital. O curso gratuito, marcado para começar em abril, ensinará noções básicas de direitos, linguagem acessível e uso de ferramentas digitais do Poder Judiciário. Os participantes irão auxiliar a comunidade no acesso a plataformas virtuais para resolver demandas e defesas de direitos. Eles também colaborarão no atendimento público durante a 3ª itinerância do 5º Juizado Civil, programada para 30 de agosto na região do Itaquibacanga. O curso terá 3 encontros. O primeiro, no dia 4 de abril, abordará fundamentos de direitos e linguagem simples. No dia 11, haverá oficinas sobre demandas do juizado e ferramentas de reclamação online. A formação encerra em 25 de abril, com instruções sobre segurança digital e uso de recursos disponíveis no portal do Poder Judiciário. Ana Carolina Miranda, professora da disciplina Direito Aplicado, explica que a matéria aborda noções gerais de direitos e que uma turma do 3º ano foi selecionada para participar da formação em parceria com o Tribunal de Justiça. A disciplina que é bem voltada para noções gerais de direitos. Então, acaba que é uma disciplina bem teórica sobre direito do consumidor, direito trabalhista. Então, nesse primeiro momento em que foi feito esse curso junto ao TJ, a gente selecionou apenas uma turma de 3º ano, com 28 alunos, para participar junto com o Tribunal de Justiça dessa formação. Nesse ano de 2025, a gente pretende fazer um processo um pouco mais de seleção com os alunos, para envolver alunos de outras séries, não só alunos do 3º ano. Então, será voltado para 30 alunos, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, do curso técnico de administração do colégio universitário, para que eles possam já previamente saber o calendário, quais as ações previstas, como é que vai ser o curso. O juiz Alexandre Abreu, titular do 5º Juizado Civil do Tribunal de Justiça do Maranhão, explica que a proposta busca descentralizar o acesso à justiça, ressaltando que a comunidade ainda enfrenta dificuldades para compreender os serviços digitais do juizado, que permitem atendimento direto sem intermediários. A oportunidade de contar com o apoio de estudantes para dar uma ajuda a essas pessoas, de como formular pedidos, de como acompanhar o processo, de orientar para a audiência e direitos, é uma forma da gente capilarizar o acesso à justiça. Além disso, a gente vislumbra nessa prática a oportunidade de identificação de uma vida profissional. Afinal de contas, a mediação tecnológica é hoje uma possibilidade de trabalho para muitas pessoas. O objetivo do projeto é promover a inclusão social e estimular a cidadania, ampliando o acesso da população à justiça de forma prática e acessível. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. Direitos antidumping só se aplicam a mercadorias despachadas a partir da publicação de norma. A decisão é da Justiça Federal com sede em Brasília.
Decisão do TRF da Primeira Região rejeitou a apelação da União da sentença do Juízo Federal da 14ª Vara da Seção Judiciária do DF, que acatou o pedido de uma empresa para efetuar o desembaraço aduaneiro de mercadorias sem o pagamento de direitos antidumping, instituídos pela Resolução CAMEX 24 de 2007. Os direitos antidumping são medidas que visam combater o dumping, ou seja, a exportação de produtos a preços inferiores aos praticados no mercado interno do país exportador. O objetivo é proteger a indústria nacional. O desembargador relator Roberto Carvalho Veloso sustentou que, neste caso, está comprovado que a transação comercial internacional foi realizada antes da publicação da Resolução CAMEX. Nesse sentido, a jurisprudência tem sido clara ao entender que direitos antidumping só podem ser aplicados sobre bens despachados para consumo a partir da data da publicação do ato que os institui. Não é cabível, portanto, a retenção de mercadorias com base em uma norma que não vigorava no momento do embarque. A decisão foi unânime. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. E um banco deve pagar indenização após descontos em conta de indígena idoso. O Bradesco foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso depois de fazer descontos indevidos na aposentadoria de uma indígena. O TJMT determinou a devolução dos valores descontados e o pagamento de R$10 mil por danos morais, já que o idoso não contratou o empréstimo consignado. A defesa argumentou que ele, com pouca instrução, não teve assistência adequada para compreender o contrato, tornando a operação inválida conforme o Estatuto do Índio. O desembargador Guiomar Teodoro Borges, relator do caso, destacou que o banco não conseguiu provar a legalidade da transação e que o contrato era nulo por falta de assistência ao indígena. A decisão também anulou a condenação da primeira instância, que obrigava o idoso a pagar custas judiciais, transferindo essa responsabilidade para a instituição financeira. A Justiça reafirmou que instituições financeiras devem garantir total transparência e assistência adequada ao firmar contratos com pessoas em situação de vulnerabilidade, evitando prejuízos e garantindo seus direitos. Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a Rádio Justiça, Elaine Coimbra. Justiça decide que um açougue deve indenizar uma funcionária que foi acusada injustamente de furto. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia manteve a sentença da 5ª Vara do Trabalho de Feira de Santana para que uma operadora de caixa seja indenizada por um açougue. A trabalhadora, que foi acusada injustamente de furtar valores do caixa onde trabalhava, deverá receber R$ 7.366 por danos morais, valor equivalente a 5 vezes o seu último salário. A funcionária contou que em dezembro de 2023, a irmã do dono da loja afirmou que R$ 10 mil haviam desaparecido do caixa. Por esse motivo, ela e o gerente foram suspensos por 8 dias para investigação e, posteriormente, a caixa foi demitida sem ser informada sobre o resultado da investigação. A sentença de primeira instância considerou que a intimidade e a honra da trabalhadora foram violadas e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. Ao julgar o recurso, o desembargador relator Marcos Gurgel decidiu pela manutenção da sentença, destacando que a empresa atribuiu à funcionária o crime de furto sem comprovação e que a acusação tornou-se pública no ambiente de trabalho. A decisão foi unânime. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Uma trabalhadora será indenizada em R$ 80 mil por transtorno psiquiátrico após tragédia de Brumadinho, que completou 6 anos. A decisão foi da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Uma trabalhadora que foi testemunha da tragédia em Brumadinho será indenizada em R$ 80 mil após desenvolver transtorno psiquiátrico. A profissional, que era técnica de segurança do trabalho na mina Córrego do Feijão, ficou emocionalmente abalada após presenciar os efeitos do desastre, inclusive vendo colegas mortos.
O transtorno foi identificado por meio de perícia médica, que concluiu que o estresse pós-traumático foi causado pela vivência da tragédia, mesmo sem ter presenciado o rompimento da barragem. Durante os primeiros atendimentos judiciais, a trabalhadora recebeu R$30 mil, mas o valor foi aumentado para R$80 mil após recurso. A decisão foi fundamentada na gravidade da dor psicológica enfrentada pela vítima e na responsabilidade das empresas Vale S.A. e a contratante pela situação. A indenização tem como objetivo compensar o sofrimento da trabalhadora e alertar para a seriedade do caso. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo de la Libera. Agora em Brasília, às 7h31, o Supremo Tribunal Federal abriu ontem o ano judiciário de 2025 e também já na primeira sessão de julgamento do ano, dia 5, o plenário deve retomar a discussão sobre a legalidade das revistas íntimas em presídios. Outro julgamento que deve ser retomado no dia 5 é a ação que questiona a letalidade e o desrespeito aos direitos humanos nas operações policiais no Rio de Janeiro. E também a ação que questiona a anulação entre 2002 e 2005 da anistia política e do pagamento de pensão a 313 cabos das Forças Armadas afastados do Ministério da Aeronáutica no início da ditadura militar, isso em 1964. Agora em Brasília, 7h32. Previsão do tempo no Brasil. Vamos até o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje conversar com o Heráclio Alves. Bom dia, caro Heráclio. Bom dia, meu caro Sérgio Duarte. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Conta pra gente, Heráclio, como vai ser a terça-feira aqui no DF. Muita chuva, Heráclio? Hoje até que dá uma trégua, viu, Sérgio Duarte? Já começa, a temperatura deve aumentar um pouco mais hoje e nos próximos dias e tem uma redução aí das chuvas, tá? Mas mesmo assim, tem bastante umidade alta, aí não se descarta aí, período da tarde, alguma pancada de chuva mais isolada, tá? Agora pela manhã, a menor temperatura foi de 18 graus, que foi na maior parte aqui do DF, inclusive aqui na região do Plano Piloto. A máxima prevista para hoje pode chegar na casa dos 29 graus, até 30 pontualmente, mas e aqui no plano fica na casa dos 27 graus. Umidade aí varia de 95% a 45%. E aí sim, no decorrer do período tem algumas aberturas, tem um aquecimento, e aí não se descarta ter a nebulosidade ela ganha força e pontualmente pode ter alguma pancada de chuva, viu, Sérgio Duarte? E nos próximos dias, só dando aqui já uma antecipada, já tem um aquecimento aí, a chance de chuva diminui, mas então não é para muito tempo, tá? Só pelo menos até quinta, sexta-feira, mas aí já volta depois a chover novamente. Mas assim, vamos dar uma trégua aí, mas pelo menos ficar um pouco mais, a temperatura mais alta, chegando na casa dos 31 graus aí nos próximos dias. Mas mesmo com esse aquecimento aí, aumenta a chance dessas pancadas de chuva no período da tarde, Sérgio. E as demais regiões do país, como é que ficam? Olha, aqui no centro-oeste, né, tem bastante umidade ainda, tem aquele canal de umidade que se prolonga ali desde a região norte, passa aqui pelo centro-oeste, ainda mantém aí o céu com muitas nuvens, aí com chuva qualquer hora do dia, principalmente Mato Grosso, áreas de Goiás e áreas do Mato Grosso do Sul. Então essa combinação, né, do calor com essa umidade mais alta favorece aí essas pancadas de chuva, né? Então, no período da tarde, principalmente, essas instabilidades elas se espalham aí também pelo Mato Grosso do Sul e grande parte de Goiás. Pontualmente aqui no DF, eu já tinha mencionado, e no norte de Goiás pode ocorrer essas pancadas de chuva, mas pode ir acompanhado de trovadas, algumas rajadas de vento. A mínima hoje na região centro-oeste aqui foi de 17 graus, a máxima pode chegar aos 39, principalmente ali sobre o Mato Grosso do Sul, que está muito quente, e a umidade variando aí de 95% a 35%. Na região nordeste, né, tem alguma mudança já, principalmente em relação à chuva, principalmente entre ali o Maranhão até áreas ali de Alagoas. Então toda essa metade norte da região nordeste, com bastante nebulosidade já agora pela manhã, bastante nuvem agora pela manhã, já com alguma chuva ali em áreas do leste de Pernambuco e também de Alagoas, e isso vai ganhar força aí ao longo do dia, né? Então, com o aquecimento aí durante o período, essa cobertura de nuvem ganha força, essas instabilidades ganham força e, consequentemente, intensifica as chuvas também. Então, pontualmente, pode ter aquelas pancadas com trovoadas e rajadas de vento. Já na Bahia, né, e áreas ali do sertão de Pernambuco, sul do Ceará e também ali áreas do sul do Piauí, mantém-se aí uma massa de ar mais quente e seco, né, com a nebulosidade reduzida, pouca chance de chuva. Mesmo assim, no período da tarde não se descarta alguma pancada mais isolada ali entre o oeste da Bahia e também já chegando também em área de Sergipe.
A mínima hoje na região nordeste foi de 15 graus, 16 graus, aliás, a máxima pode chegar aos 37, a umidade varia de 95% a 30%. Na região sudeste, né, já tem a chuva fica mais concentrada ali em área de São Paulo e bem no extremo sul de Minas Gerais. A chuva mais intensa pode ficar mais concentrada mais na Baixada Santista, sul de São Paulo e na região oeste. Ali na capital, onde ultimamente, nos últimos dias, tem sofrido bastante, né, com chuva tanto na capital como na região metropolitana, aqueles municípios mais próximos. Hoje já tem uma ligeira diminuição das chuvas, mas com o que já ocorreu, né, nos últimos dias, qualquer chuva que, mesmo com um volume menor, ainda merece atenção e pode trazer ainda algum problema, até mesmo por conta do acúmulo de água ainda represado nas cidades. Destaque também hoje na região sudeste são as temperaturas, Sérgio Duarte. Então a mínima hoje foi de 15 graus, mas a máxima pode chegar na casa dos 39 ali em áreas do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo, né, onde a chance de chuva é pequena hoje, mas tem sido um tempo mais seco, mas bastante quente. A umidade variando aí em torno variando de 95% a 30% na região sudeste. Já na região sul também o destaque principal são as temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a máxima hoje pode chegar na casa dos 43 graus aí no extremo sul do estado. Em relação às chuvas, né, pode ocorrer aquelas pancadas de chuva ali entre Santa Catarina e o Paraná, isso devido a esse canal de umidade, né, que se estende ali do norte, passando pelo centro-oeste, cruzando também a área do sudeste e beliscando também até a área do Paraná. E com isso, como está muito quente, ele intensifica essas instabilidades, né? Então pode pegar pancada de chuva pontualmente, até forte, vir acompanhado de granizo também, pode ter queda de granizo em áreas ali do Paraná. A mínima hoje foi de 16 graus e a máxima, principalmente ali no Rio Grande do Sul, pode chegar até os 43. E ali no Rio Grande do Sul também, até devido a essa massa de ar mais quente e seco, a umidade fica baixa, né? A mínima pode chegar na casa dos 15% a 20% aí no período da tarde. Finalizando para a região norte, Sérgio, grande parte da região aí com bastante nebulosidade já agora pela manhã, um padrão assim bem típico de verão, né? E bem típico da região também, com calor, né, e alta umidade. Deixa aí o céu com muitas nuvens, né, e com chuva a qualquer hora do dia. Destaca principalmente ali entre o Pará, Amapá e Roraima, né, ali em área do sul de Roraima, pode ocorrer umas pancadas mais intensas. E pontualmente pode vir alguns acumulados mais significativos, né, como tem ocorrido nos últimos dias, pontualmente em áreas do Pará. A mínima hoje na região norte foi de 19 graus, a máxima pode chegar aos 35 e a umidade variando de 95% a 40%, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações, Heráclio Alves, ao vivo, direto do Instituto Nacional de Meteorologia. Uma excelente terça-feira para você e para todos do IMET, Heráclio. Um bom dia a você também, Sérgio Duarte, e a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Agora 7h38. Manchetes do dia. Hora de sabermos as manchetes de capa dos principais jornais do país. Correio Brasiliense, Congresso e STF marcam limites entre os poderes. O Estado de São Paulo, Canadá e México indicam reforço na fronteira e Trump adia tarifaço. Fora de São Paulo, mesmo assunto, Trump suspende tarifas sobre México e Canadá por um mês. O Globo, Trump recua e faz acordo para suspender tributos a Canadá e México. Diário do Nordeste, de recolhimento a punições, escolas estão se adaptando para proibir o uso de celular. Estado de Minas, novo alerta para o avanço da febre amarela. Jornal do Comércio, Justiça ordena torcida única e sem setor de organizado em Pernambuco. À tarde, ano letivo começa sem uso recreativo do celular. 0 hora. Tarifaços sobre México e Canadá são suspensos após acordos com os Estados Unidos. E o portal Valor Econômico. China reage a Trump e aplica tarifas de até 15% sobre produtos dos Estados Unidos. 7h40. Revista Justiça. 7h40. A AGU dá posse a 100 novos advogados e procuradores. Nos últimos meses, 630 novos integrantes chegaram para reforçar o quadro da instituição. Mais informações com Wesley McAllister. Foram empossados 18 advogados da União, 36 procuradores da Fazenda Nacional e 46 procuradores federais.
Em junho do ano passado, 530 membros tomaram posse, totalizando agora 630 novos integrantes da AGU. Dessa forma, a AGU está convocando mais que o dobro de advogados públicos do que previsto originalmente no concurso. Os editais lançados em dezembro de 2022 previam inicialmente 100 vagas para cada uma das carreiras. A ampliação das nomeações foi conseguida pela AGU após um pedido feito para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI. Os novos membros ainda vão participar de um curso de formação antes de começarem a exercer suas funções. Da AGU, Wesley McAllister. Um levantamento anual da organização Grupo Gay da Bahia revela que em 2024 o Brasil teve quase 300 mortes violentas por LGBTfobia, mantendo a liderança mundial no ranking de países que mais cometem esse tipo de crime. Confira com o Neto Costa. O Brasil registrou em 2024 291 mortes violentas de pessoas LGBT+, ou que foram motivadas por LGBTfobia. Isso representa um aumento de mais de 8% em relação a 2023. Os dados fazem parte do relatório anual da organização Grupo Gay da Bahia, a mais antiga da América Latina. De acordo com o levantamento, o país segue como líder desse tipo de crime entre as nações que realizam estudos sobre o tema. Os dados relativos a 2024 representam um óbito violento a cada 30 horas. A maioria das mortes violentas de LGBT+, em 2024, foi classificada como homicídio, seguida por latrocínio, suicídio e outras causas. A pesquisa baseia-se em informações coletadas na mídia, em sites de pesquisa na internet e em correspondências enviadas à ONG. A organização alerta para o fato de que os resultados podem estar subnotificados, dada a falta de estatísticas oficiais sobre crimes de ódio contra a população LGBT+, em território nacional. O advogado Ives Bittencourt, presidente da Comissão Permanente de Diversidade Sexual e Gênero da OAB da Bahia, comenta sobre a legislação brasileira que equipara os crimes de homo-LGBTfobia aos crimes de racismo. É sabido que o crime de LGBTQIA+fobia, ele foi equiparado ao crime de racismo. Dessa forma, todas as pessoas da comunidade LGBTQIA+, que sofram qualquer violência por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero, devem buscar amparo em delegacias especializadas, núcleos de prática jurídica, advogados de sua confiança e também em defensoria pública. Infelizmente, é notado um acréscimo nas violências voltadas para essa comunidade no Brasil, que segue no topo da lista, do país que mais mata e mais violenta essa comunidade. Sendo assim, é imprescindível que essas pessoas busquem auxílio e ajuda para terem a sua dignidade e seus direitos reparados. De acordo com o relatório, 60,8% das vítimas tinham entre 19 e 45 anos. A média de idade das travestis e transexuais assassinadas em 2024 é de 24 anos, dado que confirma os estudos que demonstram a baixa expectativa de vida dessa população em razão da violência. Luiz Motti, professor de antropologia e fundador do Grupo Gay da Bahia, defende que a educação sexual em todos os níveis escolares é uma das formas de enfrentar o problema. A solução para enfrentar essa situação e tirar o Brasil da triste liderança mundial de mortes violentas de gays, lésbicas, travestis, transexuais, homens trans. Primeiro, educação sexual científica em todos os níveis escolares. Segundo, aplicação rígida da legislação que considera a homofobia, a transfobia como crime racial. Do mesmo modo como o racismo é um crime inafiançável, assim também o racismo homofóbico tem que ser punido com o mesmo rigor. Terceira medida é que os próprios gays, travestis, lésbicas saiam do armário, não tenham medo de se assumir. Ser gay, lésbica, travesti não é crime, não é doença, não é pecado. É legal ser homossexual.
As profissões das vítimas demonstram que a violência LGBTfóbica atravessa todas as classes sociais e atinge pessoas em diferentes contextos e realidades. Na lista estão trabalhadores e trabalhadoras da educação, da saúde, prestadores e prestadoras de serviço, empresários e empresárias e profissionais do sexo. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Agora em Brasília, 7h45. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Doutor Roberto, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos amigos e internautas e ouvintes que nos acompanham pela querida Rádio Justiça. Hoje, o doutor Roberto Liviano analisa a indicação de Elon Musk ao Prêmio Nobel da Paz, defesa da liberdade de expressão ou decisão controversa. Doutor Roberto, quais são os principais argumentos apresentados a favor dessa indicação ao Prêmio Nobel da Paz, especialmente no que se refere à defesa da liberdade de expressão? Ele foi indicado por um político esloveno a receber o Prêmio Nobel da Paz, mas eu acho que não é muito difícil, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que cada um tem direito a ter o seu ponto de vista, a sua visão, que essa indicação é imprópria. Eu mesmo não indicaria jamais Elon Musk a receber o Prêmio Nobel da Paz, né? Prêmio este que já foi recebido, por exemplo, por Nelson Mandela, né? Não vejo a possibilidade de ocupar o mesmo espaço no âmbito universal que já foi ocupado por Nelson Mandela, que já foi ocupado por Barack Obama, né? Não vejo essa possibilidade, hipoteticamente, que possa ser concedida ao senhor Elon Musk, né? Vejo até como uma certa sátira, né? Esse debate está sendo travado no mundo em relação, entre aspas, à liberdade de expressão, mas eu penso que até esta ideia, Sérgio, da liberdade de expressão, que é um valor fundamental, vem sendo maculada em diversos níveis. A liberdade de expressão, inclusive no Brasil, ela é assegurada constitucionalmente. Não se pode confundir a liberdade de expressão com outros tipos de situação. E mesmo a liberdade de expressão, ela tem limites. Não se pode, em nome da liberdade de expressão, por exemplo, permitir a disseminação do ódio. Não se pode, em nome da liberdade de expressão e da garantia da liberdade de expressão, permitir a disseminação do racismo, da homofobia, do antissemitismo, da islamofobia, da misoginia. E nós temos tido situações muito graves em relação a estas questões. Recentemente tivemos esta decisão seríssima relacionada ao fim das checagens de postagens no âmbito das Big Techs. E isso coincide exatamente com o momento da posse do presidente Donald Trump. As Big Techs, elas detêm hoje um poder gigantesco, porque representam uma verdadeira esfera existencial paralela. As pessoas vivem no mundo real, mas ao mesmo tempo vivem dentro das redes sociais. Então, quando se pensa num conteúdo a ser postado, é necessário, sim, nós levarmos em conta a checagem desses conteúdos. Não é plausível que as Big Techs simplesmente lavem as mãos, como se decidiu na mais recente questão que diz respeito à Meta do Sr. Mark Zuckerberg, que simplesmente disse que os checadores decidem de maneira enviesada, de maneira partidária, e, portanto, quem deve decidir o que vai e o que não vai estar nas redes são os usuários. Não pode ser assim.
Em mais de 100 países, e isso em relação aos Estados Unidos, que fique bem claro. Em mais de 100 países do mundo existe todo um sistema de verificação, de checagem, e esse sistema é absolutamente relevante para que nós não permitamos a disseminação do ódio, do racismo, da homofobia, da misoginia, do antissemitismo, da islamofobia. Nós não podemos permitir, porque a importância das redes sociais para a vida das pessoas é inquestionável. Isso é um dado de realidade da pós-modernidade. Então, não se pode simplesmente fingir que isso não existe. As redes sociais não podem simplesmente gerar dinheiro para os seus donos e não haver essa preocupação em relação ao conteúdo. Então, essa questão de indicar o senhor Elon Musk para Prêmio Nobel da Paz, existe aí, a meu ver, um certo escárnio em relação a isso, porque até que pontos nós estamos falando de liberdade de expressão? Que liberdade de expressão é essa que dá margem à disseminação do discurso do ódio, do racismo, da homofobia, do antissemitismo, da islamofobia? Que liberdade de expressão é essa? Como premiar alguém que permite que esses valores todos sejam vulnerados? Então, eu tenho profundas, sérias dúvidas e questionamentos a respeito disso. E vejo um caráter até bastante sarcástico nessa indicação, com todo respeito e sob o meu ponto de vista. Eu não sou dono da verdade, cada um tem direito a ter a sua opinião. Ainda tivemos também aquele gesto, né, que Elon Musk fez durante a posse de Donald Trump, que foi interpretado por alguns como um gesto nazista. Como isso pode impactar nessa percepção pública sobre a nomeação dele ao Nobel da Paz? Pois é uma interpretação, você lembrou muito bem, isto é bastante importante. A interpretação foi bastante plausível que isso ocorra dessa maneira, e nós não podemos deixar de lembrar que dia 27 de janeiro, que se passou muito recentemente, data coincidente aí com a posse de Donald Trump, foi o dia dedicado pelo mundo a reverenciar a memória das vítimas do Holocausto. Então, este gesto de Elon Musk, ele se dá neste contexto em que o mundo reverencia a memória daqueles que perderam a vida durante o Holocausto. E por que existe esta celebração todos os anos? Para que o mundo não se esqueça disso. Para que o mundo não se esqueça que 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto. Estamos falando de 2/3 dos judeus da Europa, 90% dos judeus da Polônia, por exemplo, porque os anos vão se passando e a memória humana ela falha. E é necessário que não se permita o esquecimento desses fatos para que isso não mais se repita. Né? O mundo tem essa missão em relação às próximas gerações. O mundo se preocupa com isso e designa uma data para reverenciar a memória das vítimas do Holocausto. E o senhor Elon Musk, ele faz um gesto alusivo a uma saudação nazista. O que há de positivo nisto? Né? A meu ver, nada. Saudações nazistas, gestos nazistas, a meu ver, não tem conteúdo positivo. O nazismo não foi algo positivo para a humanidade, muito pelo contrário. O nazismo foi nefasto para a humanidade. Todo o legado do nazismo é absolutamente nefasto do ponto de vista humano, do ponto de vista político. O legado do nazismo é extremamente ruim para a história da humanidade. O povo alemão tem vergonha daquilo que representou o nazismo para a história da civilização. Então, este gesto alusivo ao nazismo por parte do senhor Elon Musk, ele contribui para aquilo que falamos na questão anterior, Sérgio, no sentido de
Nobel da Paz alguém que faz um gesto alusivo a uma saudação nazista. Isso é, no mínimo, contraditório. Né? Não é algo que se possa levar a sério. Né? Isso, inclusive, contribuiria para a perda da credibilidade deste prêmio que o mundo considera tão importante. Como premiar alguém, como entregar a alguém o Prêmio Nobel da Paz que tem esse histórico, esta trajetória. Né? Isso contribuiria para a perda da respeitabilidade do prêmio, para a perda da credibilidade do prêmio, que ao longo do tempo se conservou. O mundo considera relevante ainda, e passaram-se tantos e tantos anos do Prêmio Nobel, né? E se acontecesse algo dessa maneira, isso geraria a perda da credibilidade. Como já disse Warren Buffett, né? Você leva anos e anos e anos e anos para construir o nome, a fama. Em 5 minutos, isso se destrói. Né? Então, essa questão da reputação é algo extremamente relevante, Sérgio. Né? Então, esses gestos também eles estão relacionados à primeira questão que nós falamos sobre a indicação do prêmio. Doutor Roberto, vamos ouvir agora a chamada para o prêmio do Instituto Não Aceito Corrupção de 2025. Participe da 5ª edição do Prêmio INAC de Integridade. 7 categorias: academia, tecnologia e inovação, experiência profissional, boas práticas de governança, jornalismo investigativo e jornalismo local e integridade no esporte. Junte-se ao Instituto Não Aceito Corrupção para construirmos um país mais honesto. www.premioinacdeintegridade.com.br. Prêmio INAC de Integridade, né, doutor Roberto Liviano? Pois é. Quem nos acompanha aqui pela Rádio Justiça sabe, eu já fiz esse convite para as pessoas participarem. A categoria raiz, aquela primeira, é a categoria academia, em que as pessoas podem apresentar os seus papers. Quem é aluno de graduação, pós-graduação, com ideias para evoluirmos o combate à corrupção. Também para os alunos existe a categoria tecnologia e inovação, né? E para os profissionais, a categoria experiência profissional e boas práticas de governança corporativa com cases bem-sucedidos que podem ser multiplicados. Para os jornalistas, as categorias jornalismo investigativo, jornalismo local, e agora a nova categoria nessa 5ª edição, que é integridade no esporte, para premiar atitudes de atletas, políticas de integridade de clubes, federações, confederações e projetos esportivos. Como disse aí o esporte, com a voz do Luiz Guilherme, nosso amigo, www.premioinacdeintegridade.com.br. As inscrições estão abertas até 15 de fevereiro e nós esperamos pela sua participação, pelo seu trabalho, para juntos construirmos um país mais íntegro, mais honesto para nós e para as futuras gerações. E você precisa participar dessa jornada, se inscrevendo, divulgando. Você pode gravar um vídeo e publicar nas suas redes sociais, chamando seus amigos, as pessoas que você conhece, que você influencia no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional. Então, repito mais uma vez, www.premioinacdeintegridade.com.br. O Instituto Não Aceito Corrupção, fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho na sua jornada para combater a corrupção, para promover transparência e integridade na 5ª edição do seu prêmio em 7 categorias. Participe, junte-se a nós nessa jornada por integridade. Eu quero fazer de público o meu agradecimento à Rádio Justiça por se juntar a nós, por divulgar o spot do 5º Prêmio INAC de Integridade. Muito obrigado, em nome do Instituto Não Aceito Corrupção, por esse apoio à nossa jornada aí do 5º Prêmio INAC de Integridade. Doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor de Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, mais uma vez obrigado por participar do quadro Ética e Justiça. Até a próxima.
Até a próxima, um forte abraço, Sérgio. Obrigado a Marcela Luiza, que nos acolheu em relação a essa demanda. Obrigado a todos da Rádio Justiça por esse companheirismo de longos anos. E obrigado a você, que sempre nos acompanha, que nos ouve e que nos estimula a seguirmos em frente por um país melhor, mais íntegro. Até a próxima. Um forte abraço. Até a próxima. 8h em ponto, vamos para o intervalo. Na volta vamos falar sobre guerra comercial, vamos entender tudo isso e vamos conversar com o professor César Bergo. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Agora, você pode acompanhar a programação da Rádio Justiça também no radios.com.br, o maior serviço de streaming gratuito de rádios do Brasil. Basta instalar o aplicativo, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone, ou acessar o site www.radios.com.br, fazer a busca por Rádio Justiça FM e pronto. Você vai conferir a transmissão de sessões plenárias, audiências públicas, jornais, programas especiais, entrevistas, boletins e as principais decisões do Judiciário brasileiro, além de música de qualidade. Ouça a Rádio Justiça também no radios.com.br. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Fique por dentro do Supremo Tribunal Federal. É atribuição do Supremo Tribunal Federal julgar as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade. Esse tipo de ação tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja, contraria a Constituição Federal. Também compete ao Supremo julgar a ação declaratória de constitucionalidade de lei, que é um meio processual de garantia da Constituição. A ADC, como também é chamada, confirma a constitucionalidade de uma lei federal e garante que a constitucionalidade da lei não seja questionada por outras ações. Saiba mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Visite www.stf.jus.br. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Uma nova forma de comunicação do Supremo Tribunal Federal com o cidadão está no ar. É o canal oficial do STF no WhatsApp. A ferramenta funciona como um serviço de transmissão das informações da Corte. Os usuários devem escolher seguir o canal do STF no WhatsApp e podem optar por receber notificações sempre que uma nova atualização for publicada. O canal do Supremo no WhatsApp oferece ao cidadão conteúdos importantes produzidos a partir de decisões e iniciativas do STF que impactam diretamente a vida das pessoas. Também é uma ferramenta de combate à desinformação, já que todos os conteúdos são identificados como originalmente publicados pelo canal oficial do Supremo no WhatsApp. Então não perca tempo. Siga agora mesmo o canal oficial do STF no WhatsApp. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. E eu com isso? E eu com isso? E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida? O Supremo Tribunal Federal decidiu que é dever constitucional do Estado garantir o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. A ação foi apresentada pelo município de Criciúma, que contestou decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve obrigação à administração local de assegurar reserva de vaga em creche para uma criança. No STF, a Prefeitura argumentou que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas questões orçamentárias da municipalidade, porque não é possível impor aos órgãos públicos obrigações que importem gastos, sem que estejam previstos valores do orçamento para atender a determinação. No caso que tem repercussão geral reconhecida, determinaram na tese que a educação básica em todas as fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Também determinaram que a educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. E a oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado no processo. E que o poder público tem um dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. E eu com isso? E eu com isso? E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida? Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Há 21 anos amplificando a voz do Poder Judiciário. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça. Havia anunciado que falaríamos sobre a guerra comercial, mas não estamos conseguindo contato com o professor César Bergo, infelizmente. Mas agora temos uma entrevista aqui a respeito do ministro Gilmar Mendes, do STF. Ele determinou que sejam realizados mutirões carcerários pelo Conselho Nacional de Justiça para garantir o cumprimento de uma decisão da segunda turma, que assegurou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães e crianças menores de 12 anos de idade em todo o país. Ele concedeu a prisão domiciliar a uma mulher por considerar que a quantidade de droga encontrada com ela estava em pequena quantidade e não estaria ao alcance da criança. O juiz da instância de origem deverá fixar a forma de cumprimento e de fiscalização e poderá determinar novas medidas cautelares se achar necessário. Então, o repórter Neto Costa, ele conversou com a advogada do Observatório Brasileiro de Direitos Humanos, Andréa Targa, que esclarece a decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, vamos acompanhar. O Conselho Nacional de Justiça deve realizar mutirões carcerários para garantir o cumprimento de decisão da segunda turma do STF, que assegurou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos de idade. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do STF. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber a advogada Andréa Targa, especialista e membro do Observatório Brasileiro de Direitos Humanos. Doutora Andréa, obrigado por atender a Rádio Justiça. Obrigada, Neto Costa, pela oportunidade de estar aqui falando, sobre esse tema tão relevante e também a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Doutora Andréa Targa, a decisão do ministro Gilmar Mendes, que foi proferida em habeas corpus, apresentado pela defesa da mãe de uma criança de 4 anos de idade, que foi presa preventivamente por tráfico ao portar 5 gramas de crack, é válida para todo o país? Sim, com certeza. E eu destaco a importância dessa iniciativa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou mutirões carcerários organizados pelo Conselho Nacional de Justiça, onde esta medida tem o objetivo de assegurar o cumprimento da decisão que garante a prisão domiciliar para mães, todas as mães de crianças menores de até 12 anos de idade. No caso em que houve a decisão do ministro Gilmar Mendes, o magistrado concedeu a prisão domiciliar à mulher por considerar que a quantidade de droga encontrada com ela era ínfima, ou seja, muito pequena, e não estaria ao alcance da criança, correto? Correto. Inclusive, a gente precisa deixar aqui destacado o HC 250-929 do Paraná, que determinou essa decisão para todas essas mães. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes consignou que o juiz da instância de origem deverá fixar a forma de cumprimento da pena e também a forma de fiscalização e poderá ainda determinar novas medidas
novas medidas cautelares, se ele achar necessário, ou seja, se o juiz de origem achar necessário. Foi isso mesmo, doutora Andréia? Sim, a implementação dessa diretriz é uma ação de grande impacto positivo, tanto para as mães detentas quanto para os seus filhos. Ela reforça a aplicação do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. A decisão do ministro Gilmar Mendes foi tomada seguindo o entendimento firmado pela segunda turma do STF em um habeas corpus que determinou a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar a mães de filhos menores de 12 anos em todo o país. Ou seja, doutora Andréia, foi um caso que serviu de paradigma? Sim, com certeza. Só veio reforçar o que o HC 143641 já tinha, estabelecido para todas essas mães detentas que têm filhos até 12 anos de idade. O colegiado, ao julgar aquele caso, compreendeu que a medida garantiria mais proteção aos interesses da criança, dependente da mãe, ao mesmo tempo que ainda tolhe a liberdade da acusada, garantindo a ordem pública e econômica, doutora Andréia. Sim, do ponto de vista dos direitos humanos, essa iniciativa, ela está em consonância com as recomendações internacionais que prevêem a aplicação de penas alternativas ao encarceramento em caso que envolva mães responsáveis por essas crianças pequenas. Ela também promove a ressocialização e evita que situações de encarceramento sejam desnecessárias e agravem também as desigualdades sociais. Doutor André, apesar do entendimento fixado pela segunda turma do STF, o ministro Gilmar ressaltou a existência de sucessivas decisões nas instâncias inferiores, negando a concessão do benefício às mães que preenchem os requisitos legais. Foi por essa razão, então, que ele determinou os mutirões carcerários? A princípio, a gente pode dizer que sim, porque é a mãe que não preencheu os requisitos objetivos do Código de Processo Penal, que é o artigo 318-A, não ser aplicado com violência ou grave ameaça, ter o filho até 12 anos de idade, que esteja sob sua guarda e não existir ação criminal envolvendo esses filhos. Essa medida, logo, a princípio, deverá ser imposta a todas essas mães que estão detentas. Sobre decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que determinou a realização de mutirões carcerários para garantir prisão domiciliar a mães, tivemos a satisfação de conversar com a advogada Andréia Targa, especialista em direitos humanos e membro do Observatório Brasileiro de Direitos Humanos. Doutora Andréia, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Neto Costa, e à Rádio Justiça e a todos os ouvintes. 8h14. Vamos fazer um intervalo no Revista Justiça e na volta vamos falar sobre empresas que ignoram a Lei Geral de Proteção de Dados. Elas podem enfrentar implicações penais e reputacionais. Já já eu vou conversar com o Dr. Rafael Valentini. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Agora você pode acompanhar a programação da Rádio Justiça também no TuneIn, o maior serviço de streaming gratuito de rádios do mundo. Basta instalar o aplicativo disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou acessar o site www.tunein.com, fazer a busca por Rádio Justiça FM e pronto. Você vai conferir a transmissão de sessões plenárias, audiências públicas, jornais, programas especiais, entrevistas, boletins e
e as principais decisões do Judiciário brasileiro, além de música de qualidade. Ouça a Rádio Justiça também no TuneIn. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Sabe quando rolam aquelas promoções imperdíveis dos produtos de mostruário por conta das pequenas avarias? A garantia deve ser a mesma de um produto ainda na caixa. Tem lei para isso? A garantia legal está prevista no Código de Defesa do Consumidor e estabelece que na compra de algum produto que não seja durável, o consumidor tem até 30 dias de cobertura e 90 dias se ele for durável, como uma máquina de lavar, por exemplo. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Agora você pode acompanhar a programação da Rádio Justiça também pelo YouTube. Basta fazer a busca por Rádio Justiça ao vivo e pronto. Você vai conferir a transmissão de sessões plenárias, audiências públicas, jornais, programas especiais, entrevistas, boletins e as principais decisões do Judiciário brasileiro, além de música de qualidade. Inscreva-se no canal da Rádio e TV Justiça no YouTube e ouça, ao vivo, todo o conteúdo da Rádio Justiça 24 horas por dia. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, 8 horas e 16 minutos. Revista Justiça. Entrevista. Empresas que ignoram a LGPD podem enfrentar implicações penais e reputacionais. Além disso, os responsáveis pelo tratamento de dados que descumprirem a LGPD podem enfrentar sanções administrativas, multas ou eliminações de dados. Vamos conversar sobre isso agora na Rádio Justiça com o nosso convidado, ele que é advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal, Dr. Rafael Valentini. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado e muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Doutor, vamos explicar para o nosso ouvinte. Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde 2020, ela trouxe até mudanças profundas nesse tratamento de dados pessoais por empresas e até organizações do Brasil, não é isso? Eu diria até além, Sérgio. Eu diria que não se trata de uma mudança profunda. Ela regulamentou especificamente a matéria. Então, quando a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, baseada na Lei Geral de Proteção de Dados europeia, que passou a entrar em vigor em 2020 aqui no Brasil, a gente passa a ter uma regulamentação específica sobre o tratamento de dados. Então, aquilo que era, a princípio, a gente tem o direito da personalidade previsto no Código Civil, então se a pessoa teve a sua imagem arranhada, algum dado pessoal seu de maneira utilizada de maneira inapropriada, ela poderia até pedir uma indenização, mas mesmo assim se tratava de um argumento meio genérico. Passamos, a partir de 2020, a ter uma legislação específica sobre o tema e que trata sobre os deveres, as responsabilidades, a custódia, as necessidades de reportar uma falha de comunicação para as autoridades públicas e até mesmo sanções na hipótese de descumprimento do regramento com relação à LGPD. Doutor Rafael, apesar então da importância, há ainda empresas que ignoram ou até falham em cumprir as exigências da lei? Existem empresas, seja porque não pretendem investir numa equipe para o devido tratamento de dados, e aí, ou seja, ficar em conformidade com aquilo que a LGPD determina, porque de fato há um investimento para você se manter conforme com todas as normativas, ou seja, porque não entendem isso como algo imprescindível, não entendem o tratamento de dados como algo necessário no seu negócio, e eventualmente até mesmo por ignorarem, entenderem que, olha, não se trata do meu, provavelmente a LGPD não se trata não é aplicável, melhor dizendo, ao meu modelo de negócio, então não vejo necessidade de acompanhar
essas normativas, enfim. Nessas hipóteses todas, as empresas que estiverem inobservando as normas da LGPD estão sob risco, especialmente de natureza administrativa, com multas assim, que podem ser aplicadas, como eventualmente, a depender das circunstâncias, até mesmo sanções penais. Explicando para o nosso ouvinte, uma empresa que não cumpre a lei, a LGPD, ela está sujeita ao quê? Ela está sujeita a sanções administrativas, então, ou seja, como se fosse muito parecido, similar com a multa de trânsito. Não cumpre uma norma administrativa, no caso, colocar o cinto de segurança, estacionar no local inadequado, enfim, você está submetido a uma multa. Mesma lógica, mais ou menos, com relação à natureza da sanção administrativa, dessa vez aplicável a uma empresa. E multas aqui que estamos falando de até 2% do faturamento da empresa que não observou a norma de proteção de dados, limitado aí por infração até o valor de 50 milhões de reais. Algo também na esfera criminal, essa empresa pode sofrer também ou não? Vai depender do contexto. Você não tem nenhum crime especificamente sobre vazar dados do titular ou então utilizar de maneira indevida, não tratar da maneira devida os dados de um titular. Não existe nenhum crime nesse sentido. Agora, se o vazamento se deu com o objetivo de praticar algum crime, como por exemplo um estelionato, vazamos o dado deste usuário com o objetivo de praticar golpes na praça, com o objetivo de usar as informações desse titular para confeccionar um documento falso que possa ser utilizado depois para a abertura de uma conta. Coisas desse gênero, nessas circunstâncias, o vazamento de dados ele entra com uma circunstância no contexto criminoso. Então, repito, a ação do vazamento de dados por si só não é criminosa, mas a depender do contexto, se esse vazamento ou o maltratamento se deu com a finalidade, o propósito de uma prática criminosa, aí sim, a gente vê dentro de um contexto desse vazamento de dados uma prática criminosa, que pode ser aí a responsabilidade penal de quem vazou, ou então de quem tinha o dever de observar o devido tratamento dos dados por parte do usuário e simplesmente se omitiu deliberadamente, ou seja, quem assumiu a responsabilidade. Existe o compliance officer, que é a pessoa responsável da empresa por observar as tarefas de tratamento de dados. Se essa pessoa se omitiu deliberadamente e o vazamento se deu para uma possível prática criminosa, essa pessoa pode responder por sua omissão, esse profissional, por um caso criminal. E doutor Rafael Valentini, com a chegada da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, também ficamos conhecendo uma nova profissão. São os responsáveis pelo tratamento de dados? Isso, exatamente. Temos vários cargos, por assim dizer, várias figuras dentro da LGPD que é o responsável pelo tratamento, responsável pela custódia. De maneira geral, dentro da empresa, temos a figura do compliance officer, como mencionei agora. Daí porque você pega de 5 anos para cá, porque a LGPD ela entrou em vigor em 2020, mas a lei ela foi editada e publicada em 2019. Então, desde 2019 para cá, você vê uma ascensão imensa de vários cursos relacionados ao compliance, LGPD, porque foi necessário qualificar, especializar essas pessoas que já tinham alguma familiaridade com consultoria preventiva, de boas práticas dentro da empresa, e aí com base na LGPD surge essa figura do compliance officer, que é o responsável, acima de tudo, por cumprir, acompanhar todas as normas da LGPD, fazer elaborar os relatórios e as comunicações necessárias para a Agência Nacional de Proteção de Dados, no caso de vazamento, por exemplo, demonstrar para as autoridades que essa empresa específica na qual esse compliance officer é responsável pelo tratamento de dados, está em conformidade com todas as diretrizes. Enfim, existe essa figura agora específica justamente porque veio a LGPD a partir de 2020 oficialmente, quando ela foi introduzida de fato no sistema jurídico. Esse compliance officer ou responsável pelo tratamento de dados, ele também, caso tenhamos vazamentos, eles podem ser penalizados ou somente a empresa? Os dois podem ser penalizados. A empresa são responsabilidades diferentes. Então, assim, dentro do direito temos a área administrativa, a área civil, a área penal, mas às vezes o mesmo fato ele tem repercussões diferentes. Então, para dar um exemplo bem claro para o nosso ouvinte,
Se uma pessoa dirige extremamente acima da velocidade e atropela um pedestre na calçada, esse fato tem repercussões diferentes. Ela vai responder certamente pela multa, por estar dirigindo acima da velocidade, então uma multa administrativa. Ela estará submetida a uma ação indenizatória por ter provocado essa lesão, eventualmente um evento morte contra esse pedestre, e também um caso criminal pela prática de uma lesão corporal culposa ou homicídio culposo. Ou seja, o mesmo fato com repercussões diferentes. Trazendo para a nossa realidade aqui, somente a empresa está sujeita a sanções administrativas com relação ao seu faturamento, mas sem prejuízo de, dentro dessa empresa, o compliance officer também ser responsabilizado pelas suas ações omissas ou ações ativas dentro em razão desse vazamento de dados. Daí que eu entro de novo na questão com relação a se o vazamento se deu de maneira deliberada, com o propósito de alguma prática criminosa, como estelionato, uma falsidade, a empresa, de maneira geral, objetivamente responde por essa má prática com relação ao tratamento de dados, sem prejuízo do compliance officer ou pessoas que tenham sido cúmplices desse vazamento, responderem em outras esferas também pelas suas condutas. E qual é a formação para esta pessoa desempenhar o papel de compliance officer? A lei não exige nenhuma formação acadêmica ou técnica expressa. Normalmente você acaba vendo compliance officer, na grande maioria dos casos, formados em direito e pessoas com experiência em boas práticas dentro do âmbito da empresa. Então são pessoas que estão acostumadas a conhecer a legislação civil, a trabalhar eventualmente até com prevenção à lavagem de dinheiro, a prática de ações de possíveis práticas penais, como, por exemplo, alguém que trabalha no setor de prevenção de fraudes dentro de um banco. O banco, por lei, é obrigado a fazer sempre uma análise de cada um dos seus clientes e das movimentações para evitar que ele, banco, seja utilizado para uma prática de lavagem de dinheiro. Então, você tem um departamento específico, sempre com um responsável por aquele departamento, que possa direcionar esses trabalhos e cumprir todas as normativas administrativas e até civis com relação ao banco. Trazendo para o compliance officer, de novo, não é uma exigência da lei que seja formado em direito, mas tendo em vista o nicho inserido do compliance officer para poder acompanhar a legislação de maneira correta, entender a legislação e não somente a LGPD, mas todos os princípios constitucionais, como, por exemplo, o direito à imagem, o direito civil, que trata do direito à personalidade, tende a ser um advogado. Doutor Rafael, estamos falando aqui das empresas e a Lei Geral de Proteção de Dados. Toda e qualquer empresa está enquadrada, tem obrigações previstas dentro da LGPD? Todas as empresas que recebem informações de seus usuários, então aplicativos de maneira geral, enfim, todas as empresas que recebem essas informações com relação à pessoa do usuário, então a sua qualificação, a sua profissão, o seu endereço, elas estão submetidas à LGPD. Então, a gente não tem o foco aqui, não se trata de um setor específico do mercado, um nicho específico empresarial, mas sim se você detém ou não algum tipo de informação pessoal de um usuário. Por exemplo, uma grande discussão que temos atualmente, que existe com relação às empresas de segurança de prédios, por exemplo, que elas exigem ali a facial de uma pessoa para ingressar no prédio, às vezes até do próprio morador, mas enfim, existe toda uma preocupação sobre o que faz essa empresa, então, com essa qualificação que eu deixei para entrar nesse prédio de um amigo que eu estou visitando, ou num condomínio de casas, o que deve ser feito, né? Pode ou não pode? Ou então, só para tentar explicar que não se trata apenas de empresas, algo muito maior, mas assim, está no cotidiano. Toda empresa, toda atividade que exija a custódia de algum tipo de informação pessoal está submetida à LGPD. O foco aqui é o tratamento e a custódia dos dados do usuário de maneira apropriada, e não algum setor específico do mercado. Conversamos na Rádio Justiça com o Dr. Rafael Valentini, advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal, falando sobre a LGPD. Empresas que ignoram a Lei Geral de Proteção de Dados podem enfrentar implicações penais e até reputacionais. Muito obrigado por atender a Rádio Justiça, Dr. Rafael. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. 8h29. Vamos fazer um intervalo no Revista Justiça. Na volta tem o nosso debate sobre o direito do trabalho. Vamos falar sobre vários temas e vamos falar também dos recursos repetitivos. Já
Eu converso com a doutora Ana Carolina Peixoto e o doutor Elton Costa. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Invisibilizadas pela sociedade ou Estado, as pessoas em situação de rua enfrentam um dia a dia de extrema vulnerabilidade. Por isso, a atuação de defensoras e defensores públicos é fundamental para garantir acesso à justiça a este grupo. Campanha Um Novo Presente é Possível. Defensoria Pública pela superação da situação de rua. Iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. Agora você pode tirar dúvidas sobre os serviços e a atuação do Ministério Público Federal por meio de uma videochamada no aplicativo Zoom. O novo formato de atendimento já estava disponível como projeto piloto em 3 estados, no Distrito Federal e na Procuradoria-Geral da República. Mas o serviço foi ampliado e cidadãos de todas as outras regiões do país também poderão tirar dúvidas online com servidores das procuradorias de cada estado. Para solicitar o atendimento, basta acessar o site www.mpf.mp.br/MPF Serviços, sem o cedilha. Clicar na opção Atendimento Virtual e, em seguida, escolher a Procuradoria do seu estado e clicar no link do Zoom correspondente no canto direito da tabela. Em computadores, o serviço pode ser acessado diretamente pelo navegador de internet, sem a necessidade de instalar o aplicativo Zoom. Em celulares ou tablets, o aplicativo deve ser instalado antes de acessar o site. Confira o horário de atendimento do seu estado. E se tiver dúvida, conte com a gente. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, 8h31. Revista Justiça. Debate. Nosso debate hoje é sobre o direito do trabalho. Lembrando que às 9h da manhã também teremos a transmissão da sessão plenária da SDI 2 do TST. E o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou recentemente temas que serão submetidos à sistemática dos recursos repetitivos para que seja definida assim uma tese jurídica a ser aplicada a todos os casos semelhantes. Vamos conversar sobre isso com a nossa convidada, ela que é advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direito Civil, doutora Ana Carolina Peixoto. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Também está conosco o advogado especialista em Direito do Trabalho e Desportivo, Dr. Elton Costa. Dr. Elton, muito obrigado por estar conosco aqui. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pelo convite e bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos falar então sobre essa sistemática dos recursos repetitivos. Quem pode fazer essa introdução a respeito desse tema? Dr. Elton, escolheu o senhor, vai. Pronto. Vamos à questão dos recursos, os famosos recursos repetitivos, que, digamos, é a polêmica nova, mas saudável, eu diria, do TST. O TST, a partir da gestão do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, passou a priorizar essa questão dos famosos precedentes vinculantes, que geram os temas que nós temos visto aí serem divulgados na mídia como se fossem casos julgados, para usar uma expressão americana, leading cases, pelos quais, quando há um raciocínio dentro de uma situação análoga, ele seria aplicado a todo processo julgado no mesmo sentido. Ou seja, se você tem uma situação como aconteceu com a questão dos contratos que seriam firmados antes da nova lei trabalhista, da reforma trabalhista, esses contratos, foi discutido no TST se eles seriam, no caso, considerados aquilo que foi alterado por via da lei nova, quando fosse julgado qualquer coisa em relação a esse contrato anterior. Isso virou um precedente vinculante porque o TST entendeu que a lei é aplicável aos contratos firmados antes da vigência da nova lei. Então, virou um precedente vinculante e seria, no caso, para o ano passado, o precedente mais marcante em sede de TST. Mas não é uma prática nova, já está prevista há algum tempo, Aí já vem no novo Código de Processo Civil através do artigo 927, já tem essa previsão. O STF, na verdade, o STJ já tem mais de 1.000 temas julgados. Então, já tem mais de o TST hoje a gente está com 33 temas afetos, que vem com essas questões aí de precedente vinculante. Então, esses precedentes têm a intenção
de uniformizar a jurisprudência de maneira massiva para que esses processos não cheguem a subir ao TST, porque eles sendo julgados já na primeira instância da mesma forma. Então você tem uma segurança jurídica maior. A ideia é desafogar o tribunal e ao mesmo tempo dar vazão e mais celeridade aos outros processos que não seriam as mesmas discussões nesses casos tratados. Doutora Ana Carolina. E nesse sentido, eu acho importante complementar, porque é essa a função do TST, né, nos tribunais superiores. A função dos tribunais superiores é a uniformização da jurisprudência. Então, os tribunais vêm decidindo e o TST e STJ, submetidos ao STF, vão padronizar, pacificar essa jurisprudência, o entendimento dos tribunais sobre aquele tema, para evitar decisões conflitantes, como disse o colega. Temos também a prioridade das teses e não das matérias fáticas, que elas ficariam com o tribunal analisa tudo e o TST só vai verificar se essas questões fáticas, se o caso concreto está sendo aplicado ao precedente, ao incidente normativo, à tese jurídica, enfim. Então, essa posição do TST, ela é muito importante, essa gestão do ministro Aloysio é muito interessante no sentido de padronizar. E aí nos traz também um questionamento, né, se eu coloco tudo numa caixinha só, se eu estou pacificando de forma a colocar tudo no mesmo bolo. E aí, para isso, a gente tem o chamado distinguish, que é uma forma de você mostrar, olha, tribunal, o meu processo está com a matéria da tese, mas ele é diferente, para que não caia tudo na vala comum. Então, é importante o precedente, mas desde que possibilitado e assegurado, de fato, esse distinguish, para que cada caso seja tratado como um caso, sem essa possibilidade de jogar tudo no bolo. De fato, o sistema de precedentes, ele ajuda muito o judiciário, ele desafoga, né, os recursos e padroniza também, mas sem... A minha crítica aqui é que seja sempre respeitada essa distinção entre o cada qual, que não seja tudo uma coisa só. Doutor Elton, entre os temas aqui, por exemplo, que vão ser analisados para essa sistemática dos recursos repetitivos, estão ali o pedido de justiça gratuita no recurso ordinário. Explica isso para o nosso ouvinte. Acontece em alguns casos que você tem um reclamante, uma pessoa que acessa a justiça através de uma reclamação trabalhista, e ele não pede a hipossuficiência, ele não faz o pedido de justiça gratuita, e de repente ele se vê numa situação em que o processo dele não gera um resultado satisfatório, ele não tem o provimento daquilo que ele pretendeu e ele recorre, recurso ordinário. Como ele não tem direito à justiça gratuita, ele teria que fazer o preparo recursal, ou seja, ele precisa pagar as custas e o preparo do processo. Só que ele faz o pedido só na hora de recorrer. E aí, o que o tribunal entende? Que como não foi feito, no caso, na primeira fase ele não chegou a pedir essa justiça gratuita, ele não poderia deixar de fazer o preparo, ele não poderia pedir a justiça gratuita e pedir o preparo, não haver essa previsão, ele precisaria pagar o recurso. E aí o recurso é julgado deserto e infelizmente ele fica sem a prestação jurisdicional. Então, quando isso foi levado para o TST, justamente porque existem muitos recursos que discutem isso, aí vem a questão dos recursos repetitivos, são recursos que se repetem com a mesma matéria, uma matéria que a gente sabe que é a única, porque assim, todo mundo são pedidos diferentes, mas a questão majoritária aqui é que alguém quer entrar, mas não pediu ser gratuita e está recorrendo sem pagar as custas. Então, a discussão que o TST vai ter em relação a isso é a parte reclamante. Ela poderia pedir ser gratuita e tentar recorrer dentro dessa questão já em fase recursal, no caso, né? Então, é interessante porque isso gera uma segurança jurídica e até um posicionamento para quem é magistrado de primeira instância, para que ele possa se posicionar desde já se ele aceita ou não aquele recurso. Evita o número de recursos sobre o mesmo tema, né? Lembrando aqui que a justiça gratuita na Justiça do Trabalho, ela era deferida com a simples declaração de hipossuficiência. Quando veio a reforma trabalhista, ela veio limitando, né, a 40% da Previdência Social e que se fosse comprovada, né, a hipossuficiência. E aí a gente tem um outro questionamento, se seria, se não seria, e essa discussão segue.
Está pacificada no sentido... Tem uma súmula do TST que diz que é simples declaração. 448. A súmula... Pode falar. 448. 448, ela diz que a simples declaração presume, né, a hipossuficiência e que sim, poderia receber a gratuidade de justiça. Só que na justiça comum é diferente. O CPC, quando trouxe as inovações, que hoje não é mais tão novo, de 2015, ele já trazia nos seus artigos 98 seguintes previsão de justificativa, de comprovação dessa gratuidade de justiça. Então, ok, olha, eu ganho, pode ser até 10 mil, mas o meu dinheiro está todo comprometido com isso, com aquilo, e são despesas fixas, eu não tenho condição de pagar essas custas. E assim é deferida a justiça gratuita na justiça comum. Na justiça do trabalho, você simplesmente fala, eu não posso. Eu atuo para reclamante e eu vejo muitos reclamantes que realmente, de fato, precisam, e a mera declaração, para mim, bastaria como para o TST. Só que qual é o questionamento? Eu estava assistindo uma sessão esses dias, tinha um repórter que estava recorrendo, pedindo vínculo com a empresa, e ele tinha uma ilha. Como assim? Ele tem uma ilha e ele só declarou que ele é hipossuficiente, ele não vai comprovar, e o tribunal... Está falando de uma ilha física ou de uma ilha de edição? Física, uma ilha. Ele tinha uma propriedade, uma ilha, no meio do mar. Então, ele tinha muita condição, muito poder aquisitivo. E ele foi dado como hipossuficiente porque ele só assinou a declaração. Então, é importante, a tal da vala comum. Se tem declaração, está na jurisprudência, é isso. Só que tem que ser observado. Se ele é hipossuficiente, o que será de nós, né? Imagina, desmontagens. Então, tem que ser observado isso. Foi aqui no TRT 10. Então, e sim, o que eles estavam fazendo? Aplicando, porque se ele não aplica, o processo dele vai ser reformado, ele vai ser chamado, e tem corregedoria e tudo mais, porque os magistrados, eles são, por mais que eles tenham liberdade, né, eles são vinculados ao tribunal. Olha, eles são chamados, olha aqui, ó, você não está decidindo de acordo com os precedentes, está indo fora do padrão. Então, eu questiono a gratuidade de justiça nesse sentido. E o STF está decidindo sobre essa gratuidade de justiça. Como é que vai ficar? Vai bastar a sua declaração? Não vai? Por quê? Por conta desse precedente. O que a gente tem aqui? O TST, ele é submetido ao STF. O STF, ele decide. Por exemplo, o tema 725, que ele fala, a terceirização é lícita. Terceirização da atividade fim. Então, você está inserido na empresa, você pode terceirizar, você é terceirizado sim e está tudo bem. Só que quando chega na Justiça do Trabalho, o TST enfrenta o caso concreto. E aí, sim, essa terceirização é lícita. Mas como que eu vou aplicar isso aqui quando não for lícita? Quando for ilícita? Quando tiver fraude? Como que vai funcionar? E aí você tem, ainda que um entendimento pacificado do STF, você tem uma discussão interna com o TST. Então, o sistema de precedentes, ele é também um conflito interno entre os tribunais. Doutor Elton, então, com este recurso repetitivo sendo submetido, vai se definir as condições, a situação para a justiça gratuita no recurso ordinário? Sim, isso aí vai encerrar o assunto, né? Mas entra também aquilo que a doutora bem destacou em relação à questão do distinguish. Você tem que ver se realmente a situação, não falo só da questão aqui da hipossuficiência, da gratuidade, da gratuita que nós estamos tratando, mas também é importante, que é isso que ela ressalvou, em relação ao distinguish, porque se você tratar tudo como se fosse uma coisa só, o direito não aperfeiçoa. A doutora Tereza Arruda Alvim fala em livro que a gente precisa prestar muita atenção, porque o distinguish é uma forma de aperfeiçoamento daquele precedente, porque às vezes ele pode mudar. E a gente já está discutindo precedentes que se formarão, e eu já estou falando de precedentes que podem ser mudados, veja, porque a sociedade se atualiza, e o direito também. Então é importante sempre fazer essa ressalva, deve pacificar esse tema, desafogar os processos, mas se amanhã vier uma provocação diferente, assim como a doutora destacou, de alguém que tem uma ilha e se declara hipossuficiente, como eu falei, o que será de nós se ela é? Então, se ela é hipossuficiente. Então é importante fazer sempre essa ressalva, até para que as pessoas possam ficar tranquilas em relação aos seus processos, que devem andar com mais seriedade. Assim esperamos. Me fez lembrar até um caso de um parlamentar que era dono de um conglomerado de educação que pedia também a justiça gratuita, né?
Lembro dessa Doutor história. Elton, sei que o senhor tem um compromisso lá na TV Justiça, já o senhor entra ao vivo lá também, fazendo o acompanhamento da sessão plenária da ST2. Muito obrigado por estar conosco aqui e até a próxima em tempo integral, por favor, hein? Obrigado, Sérgio. Obrigado, doutora Ana. Obrigado a todos da rádio, a todos que nos ouvem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Doutor Elton Costa participando conosco. Agora vai lá para o estúdio da TV Justiça participar também lá da programação. Doutora Ana Carolina Peixoto, vamos agora falar de um outro tema. A senhora tocou já inicialmente nele, né? Terceirização. Como é que está isso, afinal? Terceirização, ela já foi decidida, né? Como eu falei, no tema 725 pelo STF, dizendo que a terceirização da atividade fim é permitida. Então, por exemplo, em telefônicas é permitido que as telefonistas sejam terceirizadas. Em um ambiente de informática é permitido que os trabalhadores sejam terceirizados. Em banco é permitido que bancários sejam terceirizados, como a gente tem várias empresas que prestam serviços para o banco, vendendo produtos e pedem reconhecimento como bancário. Inclusive, um dos temas mais recorrentes na Justiça do Trabalho é bancário, né? E nesse sentido de pedir o reconhecimento do vínculo. E a gente tinha várias decisões que entendiam. Se você está na subordinação estrutural, se você está dentro da empresa, a empresa manda em você, o produto é a atividade fim da empresa, a empresa precisa de você para ela existir, a terceirização ela é ilícita. Não poderia ser feita a terceirização da atividade fim. E o STF decidiu, não, pode sim, atividade fim está pacificado. E aí, a gente tem várias decisões no TST, que já dizem que não podia. Então, não podia lá embaixo, chega no TST, o entendimento mudou completamente, e agora como é que o TST julga? Então, foram firmados alguns critérios. Normalmente, quando são firmados precedentes, também é importante deixar a gente fala que é quando você já deixa a modulação dos efeitos. Então, o STF, o TST, quando eles soltam algum precedente, eles fazem também a modulação dos efeitos. Vai funcionar de tanto a tanto para os processos anteriores, para os processos com trânsito em julgado, com os processos que já têm sentença, já tem recurso, para que não fique bagunçado, né? Então, hoje a gente tem no TST vários processos de terceirização que, a princípio, eram ilícitas só pelo simples fato da subordinação estrutural, estarem na atividade fim. Então, chegando lá agora e fala assim, não, na atividade fim pode. E aí o processo volta e a pessoa perde um direito que já estava garantido, vamos dizer assim, né? Porque o recurso seria praticamente inócuo e tudo muda. Então, é muito importante aí o TST encontra agora no tema 29 o que é tema 29 não, né? Tema 33? Pois não. Só confirmar que tema 29, isso mesmo. O que seria a fraude e essa subordinação? O que seria a fraude e essa subordinação direta? Com 5 elementos da relação de emprego. Quando que realmente aquela empresa está tentando fraudar a relação trabalhista? E como é que fica isso, então? O que nós temos de desafio para saber se está havendo fraude ou não? O TST, ele já pega tudo que veio decidido no acórdão, que é isso, o que o tribunal manda. Então, é assim que funciona a Justiça do Trabalho. Primeiro vai para o juiz tem um contato com as provas, ele vai ouvir testemunhas, vai fazer perícia e vai dar a sentença dele. Essa sentença ela é submetida ao tribunal. O tribunal é um órgão colegiado e aí esse órgão ele vai dar um acórdão. Ao tribunal é permitido olhar as provas, a matéria tem efeito devolutivo, o recurso tem efeito devolutivo, toda a matéria volta para ele pode se manifestar. Mas firmou aquele acórdão, quando sobe para o TST não pode reavaliar se a prova foi feita corretamente, se não foi, se tinha, se não tinha direito. É defeso ao TST, aos tribunais superiores, avaliarem a matéria de fato, o contexto fático probatório. Inclusive, tem uma súmula 126 do TST que barra praticamente quase todos os recursos. O TST vai trabalhar com as teses. Atividade fim, tem fraude ou não tem? Aí o acórdão fala, teve fraude na contratação. Olha, o acórdão reconheceu. Então, teve fraude, eu vou excluir da vala comum e aqui sim teve uma terceirização ilícita, aqui sim
o tomador de serviço vai responder por todas as verbas trabalhistas pleiteadas naquela ação. Ocorre que, quando chegava muitos acórdãos, já vem dizendo fraude só pela simples terceirização. E isso vai fazer com que esse recurso caia. Mas, por outro lado, a simples subordinação já garantia a fraude, né? Porque seria a terceirização da atividade fim. Essa matéria não foi enfrentada pelo tribunal, não foi possibilitado aos recorrentes que produzissem outras provas no começo, porque o entendimento era completamente diferente. Então, o TST vai afirmar o que seria essa fraude. É só estar no acórdão lá escrito fraude? É ter ou não ter essa subordinação estrutural, essa subordinação jurídica? Quais são os parâmetros delimitados? E é isso que vai ser julgado agora. E é de suma importância. Por quê? Porque quando você tem uma terceirização, o tomador de serviço, se essa terceirização ela é ilícita, ele responde. Então, responde a que situação? De acordo com a súmula 331, se a terceirização é ilícita, ele responde subsidiariamente. Então, ele vai pagar aquelas verbas. Então, não teve a prestação da primeira reclamada, o tomador de serviço vai responder. Então, vamos supor que eu tenho uma Claro da vida, uma empresa de telefonia. Sim. E essa empresa de telefonia contratou pessoas, uma empresa terceirizada, Telefônicas S.A. E essa Telefônicas S.A. prestava serviço, vendia os produtos. Esse empregado fazia só as coisas dessa empresa de telefônica. E aí, a Telefonia S.A. quebrou. Uhum. Quem vai pagar? Essa principal, essa grande, ela poderia, a tomadora de serviço, ela vai responder, ela vai pagar essas verbas? Ela vai pagar essas verbas, se houve de fato a terceirização ilícita. Antes se falava muito sobre atividade fim, a senhora já está explicando aqui, mas também sobre atividade meio, né? E ainda existe essa utilização? Para qual finalidade se fala da atividade meio? A atividade meio ainda, ela já estava regulamentada realmente pela súmula 331 do TST. Atividade meio seria, por exemplo, temos aqui uma empresa e eu preciso de serviços de vigilância, serviços de limpeza, então eu terceirizo essa atividade meio. Para que a empresa funcione, né, eu tenho que viabilizar, então eu posso terceirizar esses outros setores. Eu posso terceirizar a contabilidade, a comunicação social, mas eu não posso terceirizar o que não podia terceirizar, né? O que de fato é o meu objeto do meu contrato social. Então, se é uma empresa de propaganda, eu não terceirizo a minha propaganda. Os meus redatores, eles são da minha atividade fim. Agora pode. Agora pode. E esse tema 725 do STF, ele é muito importante. Vai ser julgado ainda? Não, ele já foi julgado. Já foi julgado. O que vai ser julgado agora é o que seria fraude. Porque deslanchou, né? O tema é, pode terceirizar a atividade fim? Pode. E nesse acórdão, o ministro do STF, o Alexandre, ele pegou e decidiu que também pode haver terceirização, não terceirização, mas que os profissionais liberais, as relações de profissionais liberais também não configuraria vínculo de emprego. Então, ele trouxe um mundo, os dentistas, os advogados, os médicos, eu falo esses porque são as classes que eles estão excluindo de informática. Todos esses profissionais liberais, eles não têm conseguido reconhecimento de vínculo. Uhum. Então, você é médico, você trabalha dentro do hospital, você tem uma carga horária, você tem tudo. Teve que abrir uma PJ para entrar lá. Você pede reconhecimento de vínculo, pede para afastar essa pejotização, e aí o tribunal, o STF já deu indício, já deixou claramente que profissionais liberais não configuram vínculo de emprego. Eu tenho algumas empresas em que a gente também tem pessoal da TI querendo reconhecimento e a gente fala, olha, tecnologia pode ser terceirizada, é profissional liberal, contrato de prestação de serviço. Mas ele recebe o mesmo salário todo mês, ele não está desenvolvendo um produto diferente. Mas
o STF deu todo esse respaldo para que a pejotização seja mantida e seja fixada cada vez mais. Vamos aproveitar essa reta final aqui para falar sobre temas que a senhora acompanha com mais atenção dentro da Justiça do Trabalho e essa relação STF-TST. O que a senhora pode destacar além dessa terceirização? Teremos outro tema bem interessante, é o do acesso aos banheiros. Estou vendo aqui que faz parte também, né, da sistemática dos recursos repetitivos esse julgamento, né? Isso. O TST tem entendido que cabe dano moral quando o empregado ele é proibido de ir ao banheiro. Gente, existe isso. O empregado não pode ir ao banheiro. Se ele levanta para ir ao banheiro, isso é descontado das horas de trabalho dele. É um absurdo, o TST entende que cabe dano moral. E tem uma política de metas. Você vai ganhar um bônus maior se você for poucas vezes ao banheiro. Hoje, no sistema que o empregado precisa de dinheiro, em que o poder aquisitivo está cada vez mais baixo, as coisas estão cada vez mais altas, o empregado precisa, ele é a parte hipossuficiente dessa relação. Com certeza, para que ele tenha um melhor desempenho de bonificação, porque se chega a ser pecuniário, ele não vai ao banheiro. Agora, não se pensa nos danos que causa a saúde física. Porque a saúde física é saúde mental também. Você não pode ir ao banheiro, você vai ficar prendendo. Você prende e aí vai dar infecção urinária, vamos dar uma outra série de problemas que vai afastar aquele empregado. Vai dar a empresa vai ter um ônus muito maior. E esse ônus também, como toda doença, repercute no governo, porque a Previdência que vai acabar arcando com esse dano à saúde do trabalhador. Então, é em cadeia. Então, parece um absurdo esse tema estar sendo julgado, porque de pronto, né? Mas de pronto a gente verifica uma lesão aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana, uma lesão ao trabalhador, um absurdo, um retrocesso social. Só que sim, os tribunais superiores estão tendo que perder o tempo com isso por uma questão absurda que chega aos tribunais. Algo inimaginável, mas vamos aguardar essa decisão a respeito desse tema. Quero agradecer a doutora Ana Carolina Peixoto, advogada especialista em Direito Trabalhista e Direito Civil, hoje participando conosco. Tivemos também o doutor Elton Costa, falando aqui na Rádio Justiça sobre o direito do trabalho e a sistemática dos recursos repetitivos e alguns temas que precisam ter a definição da tese jurídica. Doutora Ana Carolina, muito obrigado por estar conosco aqui. Doutora Ana Carolina, que já continua conosco, aguardando também o início da sessão plenária da SDI2 do TST. Muito obrigado, até já. Eu que agradeço. 8h58, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. O programa teve a apresentação minha, Sérgio Duarte, a edição de Camila Rodrigues, a produção do Leandro Bezerra e Diego Veiga, trabalhos técnicos Kennedy Washington Rodrigues, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Então você fica agora com a transmissão da sessão plenária do TST. Até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.